Oi, tudo bem? Olá! Hoje nós vamos começar a gravar uma série de vídeos para a gente falar aqui sobre concursos públicos. Meu nome é Fábio Inácio, eu sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, também formado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também em Pedagogia pela Uninter. Em 2017 eu fiz uma série de concursos, 2017 e 2018, e dentre eles eu fiz uns 3 ou 4 da Banca Instituto Mais, e eu fiquei em primeiro lugar em um concurso, em segundo em outro, e fui aprovado no terceiro, onde eu estou trabalhando atualmente em Santana de Parnaíba. Então, gente, o que eu fiz esse vídeo? Para mostrar para vocês algumas perguntas de legislação. Na verdade, nós vamos trabalhar hoje 6 questões de legislação educacional, mostrando o perfil da banca, como que ela, o tipo de questão que ela pergunta. Isso vai facilitar muito na hora que você for estudar, que você pegar o material, né? Então agora a gente tem o concurso aí de Mairink, então é Banca Instituto Mais, que é uma banca que cresceu bastante, que está fazendo muitos concursos por aí. Então você vai estudar o Estatuto de Mairink, que nós também vamos fazer um vídeo, e aí você já vai estar mais atento naquilo que realmente a banca pergunta. Então vamos lá? Perfil da Banca Instituto Mais, como eu comentei com vocês, né? Peguei aqui 2 provas de Santana de Parnaíba e Cajamar para que vocês possam aí estar estudando, tá? Então, essa banca, né? A gente vai ver aqui algumas questões relacionadas ao concurso de Santana de Parnaíba e também algumas outras questões que relativas ao ECA para a gente poder conhecer um pouco o tipo dessa banca. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que caiu na prova de diretor de Santana de Parnaíba. Então, a jornada especial é destinada exclusivamente aos titulares do cargo de PEB 2, responsáveis por disciplinas especificadas da parte diversificada do currículo da educação básica, e poderá ser cumprida em mais de uma unidade escolar, conforme determinação da Secretaria Municipal de Educação. Portanto, conforme disposto na Lei 3.116/2011, Estatuto do Magistério Público de Santana de Parnaíba, não se aplica a jornada especial à disciplina de A. Português, B. Matemática, C. Biologia e D. Inglês. Veja só, eles pegaram aqui a lei de Santana, né, e buscaram lá o PEB 2, vários cargos de PEB 2. Tem um deles que não pode fazer a jornada especial. A banca, ela vai sempre nessas coisas, nas exceções, naquilo que é diferente, né? É um pouco, tem muitas questões nesse estilo. E aí, gente, qual seria o PEB 2 que não pode fazer jornada especial lá em Santana de Parnaíba? Inglês. Tá vendo? É um pouco o estilo da banca. Faz uma pergunta um pouquinho até grande aqui, mas é específico ali, aquele que é diferente. Então vamos aqui para ver um outro tipo. Esse clássico, hein? Clássico da Banca Instituto Mais, né? Olha só, a Banca Instituto Mais gosta de pergunta com número, porcentagem, perguntas bem objetivas, de complete. Então vamos lá. Conforme disposto na Lei Municipal 3.118 de 2011, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Santana de Parnaíba, está habilitado a progressão horizontal o docente ou especialista de educação que tiver cumprido o interstício mínimo de anos no grau em que se encontra. Olha só, perguntas clássicas também com relação à progressão horizontal, progressão vertical, aparece muito, né? Isso é no todo estatuto do magistério tem isso. O que acontece? O servidor, após o seu estágio probatório, que é de 3 anos, é importante você saber isso, ele começa a ter direito à progressão ou vertical ou horizontal, né? No caso aqui, está falando da progressão horizontal, né? E aí pergunta qual é o tempo que você pode fazer essa progressão. E claro, aqui no Estatuto de Santana de Parnaíba, a resposta seria 3. Mas em Mairink, que é o objeto da prova, agora que vocês vão fazer,
Lá é diferente. Lá a progressão horizontal é de 2 em 2 anos, né? Sempre após o estágio probatório, e é um acréscimo de 2%. No nosso material, no nosso vídeo sobre o Estatuto de Marinc, a gente vai explicar essas questões, né? Mas veja, esse é o tipo de questão da Banca Instituto Mais. Coloca aqui um espaço e pergunta aqui o tempo, né? Clássica pergunta do Instituto Mais. Então, quando você estiver estudando no material o Estatuto de Marinc, você tem que estar prestando muito atenção nesses números, nesses tempos, nos percentuais, nas jornadas, porque é o que eles gostam de perguntar. Então vamos lá, ó, pergunta grande, né? Você veja, mas é o mesmo estilo, tá vendo? Números e um complete aqui, ó. Na mesma prova, hein? Duas questões com a mesma característica. E se você pegar outras provas do Instituto Mais, você vai ver que aparece do mesmo jeito. Então a pergunta até grande, fala lá, a Secretaria Municipal de Educação anualmente fixará o calendário escolar, o qual deverá conter os dias letivos, né? Enfim, determinados pela legislação, o recesso escolar, todas as regras que vocês conhecem que tem um calendário escolar. E aí no final é que vem a pergunta. Diz assim, os profissionais do magistério terão direito a ausências por ano, que serão abonadas. Ou seja, qual é a pergunta? Quantas abonadas um professor em Santana de Parnaíba tem direito? E aí, gente, é isso. É bem estilo Banco Instituto Mais. Aqui no caso Santana de Parnaíba, três abonadas. Viram? Uma questão bem parecida com a anterior, né? Uma pergunta grande, mas o final, o objetivo da pergunta estava aqui no finalzinho, né? Isso não quer dizer que você não tem que ler, né? Você lê a prova com calma, com atenção, mas sempre foca aqui no final, porque sempre a pergunta X vem lá no final. Muito objetiva. A banca não gosta de perguntas dúbias em legislação que podem dar recurso, então ela sempre faz esse estilo de pergunta. Vamos aqui na quarta questão, né? Eu brinco que é a questão Bolsonaro, porque eu uso a expressão tocante. No tocante, eles gostam muito disso, dessa expressão. Então vamos lá. No tocante ao artigo 37 da Lei Municipal 3.116, Estatuto do Magistério Público de Santana de Parnaíba, são direitos dos profissionais do magistério, além de outros estabelecidos na legislação em vigor, dentre outros, né? Ficou uma redação meio truncada aqui, mas foi isso mesmo. É a clássica pergunta também do Instituto Mais, que vocês vão ver isso na prova de Marinc também. Eles colocam esse número romano na lei, a gente chama de inciso, tá? A gente chama de inciso. Então, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Aí, prestem muita atenção na hora que vocês estiverem estudando nos incisos, tá? E aqui nós temos aqui 3 afirmações. Uma, opinar e ser ouvido sobre as deliberações que afetam a vida e as funções da unidade escolar e o desenvolvimento eficiente do processo educacional. 2. Oferecer sugestões para subsidiar decisões sobre as atividades da unidade escolar. 3. Participar do conselho de escola e da associação de pais e mestres. E aí a pergunta, é correto o que se afirma em A, 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 2 e 3 apenas, D, 1, 2 e 3. Olha, gente, essa é uma questão que se você estuda as leis brasileiras e você entende, eu falo muito isso no meu material, o DNA da educação, a nossa educação ela é democrática, ela visa ampliação do maior número de pessoas, ela quer o envolvimento do maior número de pessoas. Então, isso está no DNA, e esse DNA que surgiu lá na Constituição de 88, ele foi para a LDB, ele foi para o ECA, ele foi para a BNCC, ele foi para os estatutos dos municípios. Então, se aqui fala no item 1, que é opinar e ser ouvido sobre as deliberações, está em consonância com as nossas leis. O 2, oferecer sugestões, está em consonância com as nossas leis. A 3, que é clássica, né? Participar do conselho de escola, da APM,
também importantes, são instrumentos da gestão democrática, né? Conselho de escola e a PM, gestão democrática. E aí, qual seria a alternativa? Alternativa D, de dado, né? 1, 2 e 3, clássica. Então, quando você estiver estudando o Estatuto do Magistério de Mairinque, observa os incisos com muito carinho, anota, né? Eu sempre aconselho, quando você está estudando legislação, leia a legislação. Eu, durante um tempo, eu não lia, eu só via vídeo, comentário e o desempenho não era o mesmo. Depois que eu comecei a ler, então eu faço uma sugestão. Leia, nós temos um material comentado da lei, mas você leia a lei inteirinha, né? Leia, depois, passado um tempo, você lê de novo, chegando perto da prova, você lê de novo. E você vai anotando os principais pontos, né? Vai fazendo seus esquemas, seus resumos, seus mapas mentais, de dados importantes que você não pode esquecer, porque esses, um dia antes da prova, você vai fazer aquela leitura mais detalhada para a prova, tá? Então vamos lá. 5, ó, questão do mesmo jeito, mesmo estilo, também usando a mesma expressão no tocante, né, na mesma prova. Então diz assim: no tocante ao artigo 35 da Lei Municipal 3.116/2011, Estatuto do Magistério Público de Santana de Parnaíba, serão considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos legais as situações decorrentes, dentre outras, de 1. Licença-prêmio, 2. Licença gestante, a adotante e a paternidade, 3. Licenças para cuidar de pessoas da família. Então vamos lá, alternativa A, 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, C, 2 e 3 apenas e D, 1, 2 e 3. Gente, é uma pergunta clássica, também trabalhando com os incisos, perguntando o que é efetivo exercício no Estatuto do Magistério. E aí, gente, vamos lá. Licença-prêmio é um direito do servidor, né? A maioria dos estatutos traz isso, essa questão. 2. Licença gestante, adotante e a paternidade. Também está previsto na Constituição, enfim. Então, isso é efetivo exercício. 3. Licenças para cuidar de pessoas da família. Aí não, né? Alguns estatutos, inclusive, prevêem que nos 30 primeiros dias você recebe seu salário integral, se você for cuidar de alguém da sua família, mas a partir do segundo mês já há uma redução, no terceiro mês já não tem, passados 90 dias você não tem mais direito ao salário, né? Então, aqui a alternativa seria, né, 1 e 2 apenas, alternativa B de bola, tá? Quando a gente estudar o Estatuto de Mairinque, nós vamos ver essas questões. O objetivo dessa aula de hoje é só a gente mostrar o estilo de pergunta da Banco Instituto Mais. Então, mudando aqui, vamos ver uma questão agora do ECA, né? Também que foi na Banco Instituto Mais. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos abaixo, exceto, veja, a banca, ela normalmente costuma colocar o exceto, o incorreto em letras maiúsculas, né? Então vamos lá. A. Maus tratos envolvendo seus alunos. B. Condições de valores culturais, artísticos e históricos que não condizem com os da instituição escolar. C. Elevados níveis de repetência. E D. Reiteração das faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Gente, aqui é uma questão clássica do ECA que cai em muitos processos seletivos e muitas provas de concurso, né? O que a escola deve fazer quando ela detecta alguma situação problemática? Então, por exemplo, maus tratos envolvendo os alunos. A escola tem que comunicar o conselho tutelar? Sim. Elevados níveis de repetência? Também. Reiteração das faltas injustificadas e de evasão escolar? Também. Sempre esgotado todos os recursos escolares, ou seja, a escola tentou ligar, a escola tentou mandar carta, a escola tentou entrar em contato com os pais e não conseguiu. Aí sim. Agora, condições de valores culturais, artísticos e históricos que não condizem com da instituição escolar, nada a ver, né? Nem tem isso na lei lá.
Então, esse é o ECETA e você marcaria aqui B de bola e acertaria, tá? Gente, obrigado, né? Foram só essas questões para a gente começar a conversar. Você curta o nosso canal, né? Conheça aí mais dicas, sugestões. Nós também vamos estar disponibilizando lá o link para você adquirir o material, né? Tem o material todo comentado com o perfil da banca, todo de legislação. Perfil da Banca Instituto Mais, LDB, ECA, Constituição, que serve para vários concursos. LDB, ECA e Constituição serve para todos, né? Inclusive da banca, do concurso de Sorocaba, que vai sair agora da VUNESP também, né? Já está, inclusive, com o edital publicado. Então, gente, obrigado. Quem gostou, dá um like aí, tá? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.